Olá, bom dia, primeiro ano. Estamos de volta. Vamos que vamos. Alguém aí, né, se deu bem na semana passada porque não teve aula na terça-feira e nós estamos falando de vida e vamos continuar. E agora, nessa semana aí, mais uma semana, graças a Deus, que nós estamos juntos e misturados, nós vamos continuar. E hoje o tema é vida. Qual o sentido? Ou seja, qual é o sentido da vida? Qual é a razão por que você vive, por que eu vivo, por que nós vivemos? É importante responder essa pergunta para nós mesmos, até para que a gente possa se direcionar. E hoje nós vamos bater um papo aqui, mas antes quero lembrar você do seu compromisso, da sua responsabilidade em continuar estudando e fazendo os exercícios em casa. Como eu disse semana passada, se manter atualizado. Eu sei que quando ficamos em casa, às vezes nós ficamos mais devagar. Depois eu faço, a gente acaba procrastinando, ou seja, deixando para depois, mas isso não é legal. É bom que você não deixe acumular, e principalmente que você não deixe de fazer as aulas, assisti-las e fazer os exercícios propostos. Para quê? Para quando voltar ao normal, ou seja, as aulas presenciais, você esteja aí o aço para continuar aí se aperfeiçoando, se aprimorando, aprendendo um pouquinho mais. Bom, recapitulando o conceito de vida, rapidamente aí para a gente avançar, vida é o que se dá desde a nossa concepção até a nossa morte, ou seja, é o estado em que nós nos encontramos durante a vida até a morte. Então, vida, uma definição bem básica, é esse negócio aí. Já é considerado vida quando já é gerado no ventre da mãe, mas geralmente nós avaliamos muito a vida, que é uma coisa errada, depois que a gente nasce. Não, antes de nascer, nós já estamos lá guardadinho pela mamãe, principalmente pelo nosso bom Deus, mas vida é o estágio, como eu disse, que vai a partir do nosso nascimento, grosso modo falando, até quando nós somos retirados desse mundo, ou seja, até nós morrermos. Isso é vida. Mas agora, como nós vivemos essa vida? Qual é a compreensão que nós temos de vida? Qual é, como eu disse, o sentido da vida? Isso é uma pergunta. Uma outra pergunta: quanto vale a sua vida? Bom, voltando aqui, quando a gente fala de sentido da vida, é que a sua vida precisa fazer sentido. Eu já disse para vocês, vou voltar lá em Gênesis, quando Deus forma o homem, e é interessante, porque Deus, quando forma o homem, Adão foi o único homem que já nasceu grande, já nasceu adulto, já nasceu com as capacidades dele toda funcionando. Quando Deus formou Adão, soprou nele o fôlego da vida, ele já falava, andava, pensava, sabia decidir o certo do errado, ou seja, o único ser humano que chegou a esse mundo, que veio a esse mundo, que já nasceu adulto, que foi criado, na verdade, não nasceu, foi criado, melhor dizendo, adulto, foi Adão. A partir daí, todos nós, para nascermos, há todo um processo. E naturalmente esse processo ele é paulatino, ou seja, ele vem aos poucos. Depois que nós nascemos, vem toda aquela adaptação ao mundo externo, ao mundo exterior, aquela preocupação natural, básica, importante em cuidar de você, bebezinho,
a coisa bonitinha, né? Que todo mundo gostava de pegar, cheirar, beber, tem um cheirinho bom. Enfim, por que isso? Porque você não sabia se defender de coisas, digamos assim, comuns. Hoje você também não sabe se defender de muitas coisas, eu também não, é natural, mas eu estou falando daqueles princípios básicos de nascer e depender de alguém para tudo. Você não sabe falar, não sabe expressar quando sente dor, a não ser chorando, quando está com fome também, enfim. É aquele processo normal que vai fazendo, vamos dizer aqui, com que a nossa vida, que já tem um sentido, e esse sentido, digamos assim, ele vai tomando forma quando você começa a se conscientizar de tudo que o cerca. Vai descobrindo daqui a pouco tem mão, tem pé, ou tem mãos, tem pés, tem ouvidos, boca, e começa a ficar o seu mundo mais perigoso, porque bebê ele quer mexer em tudo, bota na boca, bota no ouvido, enfim, eu tô numa situação, tô assim, dando uma recapitulada rápida, porque eu já falei isso para vocês há um tempo atrás, pra gente seguir. Então, a vida, ela tem todo um desencadeamento, todo um sentido, que aí quando a gente começa a ter consciência disso, a gente começa a não só escutar, porque quando a gente é bebê ou a gente está no período da inocência, é bem novinho e tal, a gente vai escutando, mas a gente ainda não tem uma compreensão. Mas os pais, os responsáveis, eles vão repetindo, reiterando, é a prática de repetir. E aí a gente começa a entender, a gente vai canalizando as informações, a gente vai direcionando, a gente vai armazenando, o cérebro vai armazenando, e aí a gente vai começando a pensar, a ver, a tirar lições, e a gente mesmo vai concluindo, né, aquilo que é, aquilo que não é, aquilo que pode, aquilo que não pode, aquilo que é básico, aquilo que é essencial, aquilo que é necessário, aquilo que é desnecessário. E aí a vida, ela começa a ter outras cores. A gente começa a dar sentido em algumas coisas. E a gente continua crescendo, desenvolvendo, e a gente continua, na verdade, a ver as coisas se desenvolvendo, acontecendo, e a gente vai encaixando uma coisa com a outra. Por quê? Porque se não for assim, a gente acaba fazendo com que nós mesmos percamos a visão e percamos o sentido da vida e o motivo para viver. E tem muita gente aí, lamentavelmente, que só anda... acabei de falar a palavra lamentavelmente, eu vou repeti-la de uma forma diferente, só vive se lamentando da vida. Mas a vida não é para ser um lamento. A vida é para ser vivida. Voltando na criação do homem, quando Deus cria o homem e cria a mulher, Deus dá todo o sentido para eles. Deus coloca-os numa situação onde eles poderiam, além de contemplar a beleza feita por Deus, ou seja, toda a criação feita por Deus colocada à disposição deles, para que eles também percebessem que o Deus que fez aquilo ali era o Deus que dava sentido à vida deles. Porque, na verdade, tudo se encaixa, nada é fora de sentido. Às vezes a gente até usa a seguinte frase: nossa, isso não faz sentido. Para você, para mim, algumas coisas não fazem sentido, mas para a pessoa, de repente, que viveu alguma situação e que nós só tivemos notícia, para ela pode ter feito sentido, e com certeza fez. Para Deus, todas as coisas que Ele criou e você faz parte, faz sentido. Então, assim, o sentido da vida, o que a gente faz, como é que é isso? E aí eu posso dizer para você que viver, a gente fala assim, vou viver a vida numa boa. Quando eu falo viver a vida numa boa, eu penso numa vida saudável, numa vida com qualidade, com tudo de bom que pode me cercar.
Não é aquela música que tem aí que deixa a vida me levar, vida leva eu. Não é isso. Para que a vida faça sentido, primeiro, é preciso que a gente conheça o Deus da vida. Fato. Porque se nós não tivermos noção do Deus Criador, do Deus sustentador, do Deus que ama, do Deus que cuida, do Deus que nos deu a vida como presente, se a gente não tiver noção desse Deus, de que Ele tem um cuidado todo especial, realmente a vida não vai fazer sentido. Não vai mesmo. Se a gente for na cabeça, né, dos outros, porque dizem que quem anda pela cabeça dos outros é piolho. Desse mal eu não morro, né? Mas é uma frase que, para aqueles que usam, provavelmente tem algum sentido, senão não usaria, não sei quem inventou. Mas a grande verdade é que, volto a repetir e dar ênfase, a vida só faz sentido quando nós percebemos que há o Senhor da vida em pleno funcionamento a nosso favor. Ou seja, Deus, Ele é o ser todo-poderoso, inigualável, que quer o nosso bem e quer muito o nosso bem. Se você conseguir compreender isso, se nós soubermos compreender isso, e se nós acreditarmos nisso, a gente pode dizer assim, a vida faz sentido. Nós nunca mais vamos usar algumas frases que nós usamos, infelizes, assim, eu não vejo razão para viver, igual a gente ouve. Eu sei que você não pensa assim, você não usa essa frase, mas você conhece pessoas que usam essa frase. Então, o sentido da vida é isso. Entre outras coisas que a gente pode falar que faz sentido, né, também com todo esse panorama que Deus criou para nós. Por exemplo, relacionar-se com o próximo, cuidar do outro, ser solidário, viver com ética, cultivar valores, isso tudo também são ramificações, vamos dizer assim, de todo o processo que nós precisamos cuidar para viver, para que a vida tenha sentido. Cuidar de nós mesmos. Então, a vida é algo que tem e tem muito sentido. Quanto vale uma vida? Ou melhor, quanto vale a sua vida? Na verdade, a sua vida não tem preço. A minha vida não tem preço. E aí não tem como não ir para as orientações que a gente tem no livro sagrado, na Bíblia, que diz que Deus mandou Jesus ao mundo para pagar um alto preço por você e por mim. O preço já foi pago. Por isso, a sua vida não tem preço. A sua vida valeu o preço da vida do Filho de Deus. Para que você tivesse uma vida com qualidade, Jesus teve que vir ao mundo para morrer por você, para morrer por mim. Então, quando a gente fala de valores, vida não existe valores, não tem nenhum dinheiro do mundo pode bancar, pode pagar uma vida. Valor nenhum. Você pode pegar todos os bens do mundo, pesar, dar para alguém que não vale uma vida. Então, a sua vida, a minha vida, não tem preço. Por isso, quando a gente fala de que a vida ela faz sentido, é exatamente por causa disso e tantas outras coisas que tem. E é importante nós pararmos para analisarmos, porque eu tenho dito para vocês que essa faixa etária, adolescente, nossa, que situação, adolescente. Alguns falam assim, aborrecente. Eu não penso assim. Já passei por essa fase e eu sei que é um grande desafio viver essa fase, e isso também eu já falei para vocês. E o grande desafio dessa fase que vocês têm, ou um dos grandes desafios, vamos dizer assim,
é exatamente a preservação da vida. Acontece, eu pensei aqui um pouquinho, acontece que às vezes os adolescentes, talvez de uma forma geral, alguns, não tem uma porcentagem, nunca pesquisei sobre isso, até porque eu acho que não existe pesquisa para isso, mas alguns adolescentes, alguns de nós, quando vivemos nessa faixa etária jovem, com muita força, com muita saúde, muita disposição, se não tivermos cuidado, e mesmo às vezes tendo certo cuidado, nós podemos, eu não estou dizendo que você viva assim, mas a verdade é que nós desconsideramos alguns riscos. Sim, achamos que acidentes e incidentes só acontecem com outros, que só outros têm problemas, que só o outro ou os outros passam por momentos ruins ou podem passar. Não. Os desafios e as preocupações são para todos e vêm sobre todos. E aí, quando a gente não para muito para pensar, a gente sofre as consequências. Mas voltando aqui, a ideia, o que eu vejo em alguns adolescentes é que a gente, sem querer, a gente acaba se comparando a heróis de quadrinho que nunca morrem. Apanha, 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 se arrebenta tudo, mas nunca morre. Isso é história de cinema. Isso é história de filme. Na vida real, há consequências sérias, mas às vezes nós não paramos muito para pensar nisso. A gente vive. Parece que morte para adolescente é uma coisa que não existe. É uma coisa que passa batido. Agora mesmo nós estamos vivendo, né, uma situação de isolamento, aonde esse vírus que aí está, que chegou assim, vamos dizer, para atazanar a vida de todo mundo, para criar problemas para o mundo de uma forma geral, e tem morrido pessoas, infelizmente, por causa dessa situação, tem nos limitado. E isso precisa nos levar a pensar o seguinte: nós não somos super-homem. Uma coisa, poderia pensar em algumas outras, mas eu estou pensando que é o que está agora, né, para todo mundo aí ver pela televisão, pela internet. É uma situação hoje que causa medo, alguns pânico mesmo, pessoas assim, como eu vou dizer, preocupadas, e é natural. Algumas pessoas do meu conhecimento já estão em fase de ter que fazer tratamento psicológico, porque se tem um lado ruim de andar despreocupadamente por aí, correndo o risco de pegar o vírus, também tem um lado ruim de ficar dentro de casa tempo demais. E aí, como é que se faz? Como é que é isso? Mas aí, não é sobre isso que eu quero falar, eu quero chamar essa atenção para ver que a nossa vida tem um limite. Que tudo tem um limite. E quando nós nos deparamos com uma situação dessa, a gente precisa parar e analisar, falar: epa, e agora? E a gente começa a perceber que a vida que tem sentido, essa vida precisa ser preservada. Não dá para levar a vida de boa, tipo, já disse aqui a música, vida leva eu, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não dá. É preciso cuidado e analisar. Porque quando a gente fala em sentido da vida, a gente também pensa em algumas outras cositas, digamos assim. A vida também ela faz sentido quando nós sabemos escolher. Escolher o quê? Pessoas para serem nossos amigos, pessoas para estar ao nosso lado, coisas que nós fazemos que fazem sentido, que vão fazer sentido, coisas que nos são orientadas que a gente às vezes não gosta, mas que tem todo sentido agora, ou não só agora, mas lá na frente. Quer ver o negócio? Coisas que não fazem sentido. Coisas que não fazem sentido. Andar em más companhias. E nessa idade, vocês já sabem
o que é e o que não é, quem é e quem não é. A Bíblia fala que as más companhias corrompem os bons costumes. Tudo aquilo que você já aprendeu, mas se tiver alguém que exerce uma influência negativa sobre você, você acaba perdendo o sentido de todo o aprendizado e você achar que agora você precisa viver de uma outra maneira. E quando nós falamos de má companhia, a gente está falando de pessoas que se aproximam da gente com segundas ou terceiras intenções. Por exemplo, por que sair com pessoas, eu sei que vocês não fazem isso, mas por que sair com pessoas que você sabe que apresentam risco para você, para a sua saúde? Pessoas que provavelmente você conhece. Talvez anda levando uma vida fora da lei. Talvez leve uma vida se escondendo de outras pessoas. Talvez pessoas que fazem uso de substâncias que não são para ser usadas. Por que você vai andar com essas pessoas? Ah, mas eu sou amigo dela. Olha só. A grande verdade é que quando uma pessoa é sua amiga e ela se envolve em alguma situação que é de risco, ela mesmo se afasta de você por ser sua amiga. Fala, não, eu estou numa situação que você não pode ficar perto de mim. Tem algum exagero no que eu estou falando? Claro que não. Se ela é sua amiga. Porque uma coisa é gostar da pessoa. Outra coisa é andar com essa pessoa sabendo que ela faz coisas que a qualquer momento pode acontecer alguma situação complicada. Uma coisa é gostar da pessoa, outra coisa é fazer o que ela faz. E vou ser mais direto com você, até porque você já é ensino médio. Quantos adolescentes hoje estão envolvidos com crimes, estão envolvidos com o uso de drogas lícitas e ilícitas, estão praticando roubos, estão furtando, estão fora de sala de aula, não estão estudando, não estão trabalhando, não estão fazendo curso, ou seja, estão deixando a vida levada. Estão vivendo de qualquer jeito, a vida para eles não tem nenhum significado. Perderam o sentido da vida, percebeu? O que leva um adolescente, por exemplo, um jovem, uma pessoa, mas como eu estou falando com você, adolescente, vou me dirigir naturalmente mais a vocês. O que leva um adolescente sair, o pai permitir que vá a algum lugar e ele vá em outro, e mente para o pai. Alguma coisa está errada. O que leva um adolescente sair de casa e desligar o celular para que os pais não encontrem e às vezes até mente dizendo, o telefone descarregou ou deu defeito. Pensemos aqui, se algo acontece com você e você precisa ligar para casa, e se você não tem ninguém perto que você possa usar o seu telefone, como é que fica? Ou se até aconteceu alguma coisa que precisa que você volte rápido para casa, como é que fica? Não fica. Como entender que você vai sair, o seu pai, sua mãe, os seus responsáveis vão permitir que você saia, e você vai chegar em determinada festa, e você vai fazer uso de bebidas, vai misturar bebidas, correndo o risco de acontecer coisas inimagináveis quando a gente perde a lucidez. Porque isso é fato, que o álcool ele inibe o cérebro. E a gente fica lento, a gente não pensa direito. E aí entra o super-homem. Algumas pessoas, por exemplo, que fazem o uso de bebidas, perdem a noção, elas querem... reagem de várias formas, mas uma das formas de reagir é querer brigar, é querer arrumar problema com todo mundo. Mas vamos a algumas outras coisas. Como entender um adolescente de uma boa família, criado, orientado, vai achar que fazer uso, seja lá de que droga for, vai usar. Qual o sentido da vida quando se usa drogas? Como entender um adolescente que faz uso de um entorpecente porque
Para ele, o que dá sentido à vida é isso. E eu não estou discutindo aqui as ações sociais que podem ser feitas em prol desse adolescente, desse jovem. Não é isso. A gente teria muito que falar. Tem conversa aí para a vida toda sobre isso. Sobre ações que muita gente pode realizar, pode empreender, pode fazer para que isso seja minorado. Eu estou falando de você, que tem toda uma estrutura, que é aluno do Colégio Batista, que há todo investimento. Como entender que indo pela cabeça do outro, um adolescente como você, ou que na mesma situação que você, que tem uma vida boa, uma boa família, com uma boa educação, vai se envolver num negócio desse. E aí a vida perde sentido. Quando você para analisar, e você deve parar para analisar, fazendo o que nós chamamos de raio-x. O primeiro deles é fazer um raio-x em você mesmo. O que é raio-x? Você sabe muito bem o que é isso. Quando a gente fala em raio-x, é aquele antigo, que nem se usa mais essa palavra, mas assim, o que eu quero dizer é que você deve olhar para você mesmo. Você precisa entender que você é capaz de fazer muitas coisas, tanto boas quanto não muito boas. Sim. Só que o que você alimenta mais é o que vai aparecer mais. Pensemos no seu corpo. Se você tem uma alimentação regrada, dentro da normalidade, a tendência é que você vai crescer, o seu corpo vai desenvolver de forma saudável. Se você alimenta o seu corpo com comidas saudáveis, a tendência é você ir crescendo e o seu corpo desenvolver assim, saudável. Se você, de alguma maneira, a maioria das comidas que você come, às vezes até troca o almoço por, digamos assim, podrão da vida, sempre comendo coisas não muito saudáveis, a tendência é que lá na frente você certamente terá problemas de saúde, porque isso vai acumulando. Hoje você é jovem, mas amanhã você será um jovem mais experiente, e o nosso corpo, ele vai sentindo, porque o corpo envelhece. Ninguém fica com 15, 16, 17, 18, 20, 25 anos a vida toda. A gente entra na casa dos 30, entra na casa dos 40, e depois chega na casa doenta, 40, 50, 60 e por aí vai. Então, é hoje. Não pode deixar para dar sentido à vida ou achar que vai dar sentido à vida amanhã ou depois. É hoje. É viver um dia de cada vez, sem atropelar, sem querer pagar para ver. Não, eu pago para ver porque comigo não acontece. Parece que nessa vida de adolescente, parece que alguns estão sempre querendo pagar para ver. E o preço às vezes é muito, muito alto. E eu quero ler com você aqui um texto muito legal, quero falar um pouco sobre esse texto. Está lá na Bíblia, naturalmente. Deuteronômio, no capítulo 30, grava aí. Deuteronômio 30, versículo 19. Olha só que coisa muito legal que a Bíblia diz, a orientação de Deus para aquele tempo lá e para nós aqui hoje. Hoje invoco os céus e a terra como testemunha contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e os seus filhos vivam, e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida. Olha só que coisa legal. Vamos começar do final para o início. Diz aqui que Deus, ou seja, o Senhor é a sua vida. Não há vida sem Deus. Não há ar sem Deus. Não há qualidade de vida
sem Deus. Porque ele, nós falamos no início, ele é o criador de todas as coisas. Nós até podemos ter uma vida, de certa forma, tranquila, mas a nossa vida, para fazer sentido, só através do Senhor. Porque assim, o texto que nós acabamos de ler diz: eu, disse Deus, eu sou a sua vida. Eu sou a sua vida. E a ideia de escolher Deus é o quê? É para que vocês o amem. E não é uma escolha forçada, precisa ser uma escolha natural. Ninguém pode obrigar você a amar alguém, pode? Não. Não. Mas, ou melhor, Deus é do mesmo jeito. Precisa ser uma escolha espontânea e natural. Mas o texto continua dizendo o seguinte, diz aqui: coloco diante de vocês bênção e maldição, vida e morte. Mas sabe o que é o maior barato disso? Primeiro, tem muitos que mesmo tendo noção disso aqui, não tá nem aí pra coisa. Mas suponhamos que você nunca tivesse lido esse texto. Para um pouquinho e pensa no seu pai, na sua mãe, nas pessoas adultas que te cercaram durante uma boa parte da sua infância e ainda ao cerco, depende de seus avós, seus tios mais chegados. Pensa, eu nunca tinha lido isso aqui, que Deus coloca diante de nós a vida e a morte, a bênção, a maldição, tal. Mas, na verdade, os seus pais, quando cuidaram e cuidam de você, lembra do mandamento com promessa? Honra pai e mãe. Sentido da vida. Dá sentido à vida, honrar pai e mãe. Eles são os responsáveis para que você escolha a vida. Para que você saiba discernir o que é certo e o que é errado. Então, não ligue, mas seu pai está lá, cuidado. Se você for fazer isso, vai ser legal, vai se dar bem, mas se fizer isso, não vai. Cuidado com as companhias. Você não é todo mundo. Essas coisas que eu sempre falo para vocês. Mas agora, além dos seus pais, como eu disse, você nunca tinha tido conhecimento, agora você tem, porque eu li e estou explicando para você. Vou ler de novo. Coloco diante de vocês a vida e a morte. O que você escolhe? Claro que nós escolhemos a vida. E diz também a bênção e a maldição. Claro que você vai escolher ser abençoado, porque ninguém quer coisa ruim. Ninguém quer ser amaldiçoado. Mas sabe o que é melhor de tudo isso? O texto diz o seguinte: Deus coloca tudo isso dentro da gente e nos orienta. Olha aí, ó. Olha os pares de vocês aí. A orientação é: escolham, pois, a vida. Olha que barato isso. Olha que coisa impressionante está aqui. Porque eu falo impressionante é mesmo, não é nenhum chavão, não. Porque tem um caminho A, o caminho B. E aí, Deus fala assim, vai pelo isso aqui, vai pelo A. Vai por aqui. Ele diz o que é bom, diz o que é ruim, mas fala assim, ó, escolha o bom. Escolha o bom. Você já pensou um pai e uma mãe responsável, em sã consciência, desejar mal para um filho? Naturalmente não. Porque não é normal. Algum pai, alguma mãe em sã consciência deseja amaldiçoar o filho? Não. Os pais geralmente abençoam os filhos. Quer ver uma bênção que você tem através dos seus pais? Algumas bênçãos. Você tem o básico: casa, comida, roupa lavada e educação. Vamos tirar isso aí. Roupa. Mas provavelmente você tem mais roupa do que você precisa. Naturalmente. Provavelmente, de alguma forma, você que não trabalha, pelo menos a maioria não tem fonte de renda. Mas você vai ao cinema. Não vai? Você vai ao shopping. Não vai? Você compra algumas coisas. Lancha. Não lancha?
Isso é uma bênção. Se faz passeio com seus pais, vai à praia, tira férias para passear, isso é bênção. Isso é uma coisa boa. Isso são os seus responsáveis cuidando de você e dando um pouco mais dentro das condições de cada um, claro. Dentro das condições de cada família, mas de qualquer jeito todos nós temos um pouquinho mais do que o normal. Isso a gente precisa registrar no computador e falar assim, isso é uma bênção. Porque família é uma bênção. Por isso Deus diz, escolha, pois, a bênção para que viva. Interessante que isso é uma opção. É uma orientação, mas como você é uma pessoa inteligente, claro que você vai opcionar em bênção. Naturalmente você vai preferir a bênção. Mas tem outro texto aqui que eu quero ler com você. Por quê? Porque às vezes adolescente se acha muito preso. Eu não tenho liberdade para isso, eu não tenho liberdade para aquilo, e a minha vida não faz sentido, como eu disse, e não sei o que lá. É só lamúrias. Adolescente adora lamuriar porque meus pais não dão, porque isso, porque é lamentos e mais lamentos. Nós temos o hábito de esquecer, nós nos esquecemos das coisas boas que nos são feitas e nós temos a tendência de lembrarmos só de coisas que não nos favorecem. Por quê? Pra gente reclamar. Nós somos reclamões por natureza. Então tudo aquilo que às vezes nos fazem de bom, a gente deleta porque nos nossos momentos de incompreensão, a gente deleta, a gente não quer lembrar. Então, olha, e aí a gente começa a ver, a gente começa com as coisas assim, tô doido pra crescer, sair de casa, porque a minha vida é isso, que a minha vida é aquilo, porque... Mas a grande realidade é que conscientemente, esse clamor pela vida, esse clamor pela liberdade, que eu acho, não vou dizer todos, mas que a maioria dos adolescentes tem, e isso não é uma coisa anormal, é legal, mas que você precisa pensar, além de ser legal, de ser bom, ter liberdade, ou seja, não ser dependente de seus pais, é que traz uma grande responsabilidade sobre você. Você já é responsável, já é um adolescente, mas vai chegar um momento que essa tão desejada liberdade traz sobre você um peso muito maior. Mas aí é que tá. Talvez nessa liberdade que você tanto almeja, quando chegar a época você vai se sentir mais preso do que nunca. E aí a Bíblia tem uma outra orientação para nós, que está lá em João, capítulo 8, versículos 32 e 36, que diz assim, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. E o 36 diz, portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Bom, para alguns a verdade é relativa, mas quando a gente pega a Bíblia, a gente vê que a Bíblia diz que conhecerão a verdade. Quando a gente pensa nessa verdade que a Bíblia diz, eu vou aqui ser bem básico, diz assim, quando a gente tem uma comunhão com Deus através de Jesus, quando a gente entende, busca entender o sacrifício de Jesus na cruz por nós, e aí ele se libertou. Jesus nunca foi preso a nada, mas Jesus venceu até a morte para que eu não vivesse com medo. Isso traz sobre nós a verdadeira liberdade. E conhecereis a verdade vos libertará. É conhecer Jesus, é entender o relacionamento que ele teve com Deus e o relacionamento que Deus quer ter conosco. E aí o 36 diz assim, se o Filho os libertar, está falando de Jesus, vocês serão livres. Infelizmente tem muita gente, não só adolescentes, que vive carregando um peso muito grande,
porque ainda não conheceu, não buscou ter essa comunhão com Deus e Jesus. Não busca entender o que Deus quer para a vida. Não busca entender o sentido da vida, que o sentido da vida só tem em Jesus. A Bíblia fala assim, nele estava a vida, está lá no capítulo 1 do mesmo livro que nós lemos de João, e a vida era e é a luz dos homens. Então, querido, dê sentido à sua vida, viva de um jeito que agrade a Deus, porque agradando a Deus, você estará satisfeito com você mesmo, você será uma pessoa realizada e será uma pessoa feliz. Tchau, tchau, até a próxima.